Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, eu estava ouvindo na internet um indivíduo que ele estava ridicularizando a palavra de Deus, a Bíblia, por causa de uma pauta que está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 30, que diz assim: se o homem achar uma moça virgem que não esteja noiva e pegando nela, deitar-se com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. Ela lhe será por mulher, pois a humilhou, não poderá despedi-la enquanto ela viver. Enquanto ela viver, não poderá despedi-la, ou não poderá se divorciar dela. Então o indivíduo, ele estava focando nos 50 ciclos de prata que o homem dava para o pai da moça e casava com o pai da moça. Ele estava tentando fazer com que os seus ouvintes, focassem na questão do homem das 50 moedas de prata para o pai da moça, como se fosse uma compra, E ele riu, aquela risada debochada, Ele fez o povo focar nisso daí, como se o homem estivesse pagando, pega aqui, 50 ciclos de prata pela tua filha e eu vou embora. Vamos analisar bem direitinho. Primeiro lugar, você já ouviu, e até mesmo no meio cristão, no Antigo Testamento era dente por dente, olho por olho, Essa é um epiteto que tenta mostrar que o Antigo Testamento mostrava que Deus era rigoroso, Deus era duro e não era misericordioso nem gracioso como Jesus na Nova Aliança. Isso daí é o maior absurdo, porque o Deus que falou no Antigo Testamento é o Jesus que fala no Novo Testamento. Se você chegar ali em João, você vai ver Jesus explicando para os fariseus que foi ele que teve lá na tenda de Abraão, que foi ele, o eu sou, que falou com Moisés no Monte Sinai. Jesus é o verbo é o que você usa para se expressar. Então Jesus é a expressão máxima e exata de Deus, não só no Novo Testamento, mas no Velho também. Até entre os cristãos tem essa confusão por causa das leis cerimoniais de Levíticos. Só que aquelas leis cerimoniais era um pacto que Deus fez com Israel. O pacto era esse: todo homem deveria ser circuncidado ao 8º dia. Depois havia observâncias para aquele povo da circuncisão. Quando o povo quebrava ou pecava contra aquelas disposições do pacto, ele oferecia um sacrifício para ser restaurado novamente à condição de indivíduo do pacto. Agora, era somente isto, e é somente isto que não serve para nós, porque nós estamos numa nova aliança, ou seja, nós entramos nessa nova aliança. Ela não foi feita conosco, porque nós não tínhamos uma antiga aliança para depois ser feita uma nova aliança. Quem tinha uma antiga aliança era Israel. Deus fez uma nova aliança com Israel, e nesta nova aliança nós fomos incluídos também. Ok. Mas a Bíblia, ela foi um avanço fenomenal no mundo da antiguidade. Todas as leis da Bíblia que a gente lê e vê hoje,
e parece um barbarismo para nós, uma barbaridade, você tem que entender quando que ela foi escrita e como era o mundo naquela época. Quais as leis que havia no mundo naquela época. Como o cidadão interagia com o seu próximo, com o seu diferente naquela época. Vamos lá? Naquele mundo, não havia uma delegacia para te ir lá e dar queixa, dar parte. Era a lei do mais forte. Quem podia mais, chorava menos. As famílias dependiam dos homens, dos clãs. Uma família com muito homem conseguia defender sua riqueza, defender suas mulheres, suas crianças. Uma família com poucos homens, ela era violentada, era assaltada, era dizimada. Não havia o globalismo como há hoje. Havia algumas alianças entre nações, mas as alianças eram alianças militares. Não eram alianças de leis. Não havia como há hoje uma convenção, como a Convenção de Haia, que pode julgar crimes feitos em vários países. Não havia. Não havia o que tem hoje, a Maria da Penha, o direito das mulheres, esse apelo todo para a proteção das minorias e por aí. Não havia isso naquele mundo lá, não havia. E se tratando da questão de mulher naquele mundo, era assim. Se um homem, um rei, visse uma mulher e desejasse, ele simplesmente ia lá e pegava. As nações ao redor de Israel, não estou falando de Israel, estou falando o mundo ao redor de Israel. Ele simplesmente ia lá e pegava. O homem tinha vontade de ter relação sexual com uma mulher, ele ia lá e pegava. Ele não ligava se a mulher era casada, se a mulher era solteira, se ele tinha poder, se a família dele era maior, se ele era mais poderoso do que o marido. Ele talvez até matava o marido e ficava com a mulher. Quando Abraão saiu com Sara, que era sua meia-irmã, ele saiu para aquele mundo. A atitude de Abraão demonstra como era a prática dos homens daquele mundo. Ele pediu para Sara revelar, não mentir. Alguns dizem que ele pediu para Sara mentir. Não. Ele pediu para Sara revelar meia verdade. O fato que ela era meia-irmã dele, sem contar que era esposa. Isso não é mentira. Isso é revelar a metade das coisas, do fato. Por quê? Ele mesmo disse, porque eles vão te ver, vão te achar bonita, vão me matar e vão ficar contigo. Era assim que acontecia. E isso aconteceu com ele no Egito, e isso aconteceu com ele na terra dos filisteus. Era assim que acontecia. Calígula, quando estava precisando de dinheiro para uma certa empreitada, ele mandou os senadores romanos trazerem as esposas para prostituir elas, para poder arrecadar dinheiro. Havia a questão do nobre que se casava com uma moça virgem. Quem tirava a virgindade da moça era o imperador, em nome de Roma. Já para a Idade Média, já na questão do senhor feudal, o senhor feudal, ele tinha direito às filhas do camponês. Quando um camponês que estava debaixo da tutela de um senhor feudal daquela época, ele casava com uma mulher, ele pegava uma mulher para casar, a primeira noite de núpcia dela era com o senhor feudal. Ou seja, não havia proteção nenhuma para as mulheres do passado. No mundo grego, o mundo grego, da onde surgiu a filosofia que formou o Ocidente, lá os homens, a maioria dos homens, só tinham as mulheres como ventre reprodutor. A maioria dos homens ficavam se relacionando entre si. Era epidêmico o homossexualismo no mundo grego antigo, de onde surgiu as bases da cultura ocidental, através de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então,
A Bíblia, quando Moisés escreveu este parágrafo aí, de Deuteronômio capítulo 22, o mundo conhecia o Código de Hammurabi e mais outro que eu não me lembro o nome aqui, que é um pouquinho complicado. E em nenhum desses códigos havia proteção, não havia vozes que se levantava para proteger as mulheres. Não havia nenhuma. E não há por que se admirar. Veja bem, ó, hoje é dia 19 de junho de 2023. Ontem, ou seja, no dia 18, passou uma reportagem de uma brasileira que era casada com um irlandês. Ela vivia na Irlanda, ficou lá aproximadamente 5 anos ou 6 anos, uma coisa assim. Teve 2 filhas com o irlandês e fugiu para o Brasil com as filhas porque não deu certo. A justiça brasileira, seguindo a Convenção de Haia, da qual ela é signatária, mandou a Polícia Federal na casa da mulher tirar as 2 filhas, mulher, eram 2 filhas, não 2 filhos, 2 filhas, tirar do seio da mãe, sendo que a mãe dava uma vida confortável para as filhas estavam na escola, as filhas tinham amiguinha, as filhas de 7 e 5 anos, uma coisa assim. E deportou novamente para a Irlanda. Por quê? Porque é assim que estava estabelecido pela Convenção de Haia. Não vou entrar no mérito da questão, porque eu não entendo. Mas esse fato ficou explícito para todo mundo. Eu creio que não teve um brasileiro que viu, escutou isso e não ficou chocado. Estas leis é muito mais bárbaras do que as leis do Antigo Testamento. Essa lei que ele tentou ridicularizar do Antigo Testamento mostra a grande proteção que Deus, já lá naquela época de bestialidade, Deus disponibilizou para as mulheres. Porque, em primeiro lugar, se um homem, é porque ele leu e focou só nas 50 moedas de prata. Mas aqui, ó, vamos lá, um pouco atrás. Se um homem violentasse uma mulher comprometida, ele morreria. Se fosse num campo, só ele morreria. Por quê? Porque talvez a mulher gritou e não tinha ninguém para ouvir, ele morreria. Se fosse na cidade, se a mulher fosse noiva ou casada, os 2 morreriam. Por quê? Porque a mulher não pediu socorro. Olha bem, olha a distinção. Ele não joga a água do parto com a criança. Ele sabe distinguir quando um é vítima e o outro é o agente causador do problema. Diferentemente do Brasil e do resto deste mundo do século XXI, o indivíduo vai lá, estupra a filha, estupra a vizinha, estupra quem quiser. O advogado vem e diz que ele é louco e ele é solto. Quem é mais injusto? Onde é que está a injustiça? Está na Bíblia ou está aqui no nosso mundo, dentro da nossa cara? Hoje, o indivíduo estupra uma criança, o indivíduo mata o pai, mata a mãe, ele fica 5 anos e depois a justiça solta. A brasileira é campeã em soltar criminoso. Aonde que está a bestialidade, a injustiça? Está na Bíblia ou nos códigos de hoje? Nos códigos de hoje, que deixa as pessoas à flor da pele com tanta injustiça, que escuta nessa TV. Uma pessoa dessa para zombar desse ato de Deus é porque ele não vê televisão. Vai, se senta aí e vê uma Cidade Alerta da Record para te ver. Quantos são os indivíduos que estupram as meninas frágeis, indefesas, de 11 anos, 12 anos, e é solto depois e sai pela porta da frente? Uns nem chegam a ficar presos. Quantos? Na época da Bíblia, não passava. O senso de justiça interior
das pessoas era satisfeita pela lei de Deus. Se o indivíduo pegasse uma mulher e estuprasse, não adiantava dizer que ele era louco, porque ele não foi louco para estuprar. Ele tinha que casar e não podia se divorciar. Olha que maravilha! Ele não podia deixar a mulher jogada aí na rua com o filho no braço. Ele não podia fazer isso. As 50 moedas de prata que ele pagava para o pai era tipo de uma indenização para o pai que tinha criado com zelo a sua filha. Não era um pagamento, era uma indenização simbólica. Muito mais justo do que a multa que tu paga para a justiça. O indivíduo estupra a filha de um homem, ele é preso, ele paga uma indenização, não para o pai, ele paga para a justiça, que não tem nada a ver com a criança, e ainda é solto. Qual é mais injusto? Qual é mais injusto? É tu pagar uma indenização para a justiça ou para o lesado, o prejudicado? Não, esse, perdão da palavra, esse tem um cagalhão, não tem um cérebro, ele tem um cagalhão no lugar do cérebro. Só pode. Então, o indivíduo que estuprava, violentava uma mulher, está aqui em Deuteronômio, capítulo 22, tá? E versículo 29. Então está escrito assim, no versículo 29. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça, ao pai, não à justiça. Não é uma indenização que tu paga para a justiça. Tu pagava para o lesado, para o prejudicado, emocionalmente e em todos os sentidos, que era a família, além da moça. 50 ciclos de prata para a moça, ela lhe será por mulher, pois a humilhou, não poderá despedi-la enquanto ela viver. Tá? A guria não, a moça não iria ficar desamparada, ele teria que ampará-la. Não só pagar a pensão para o filho, ele teria que cuidar do filho e da mulher. Não é hoje que todo mundo diz que é louco depois de fazer essas coisas e a justiça solta ele depois de receber uma indenização, não para a família que foi prejudicada, mas para a justiça, para eles beber cerveja, fumar cigarro e por aí por diante. De onde é que está a injustiça? Está aqui, nas nossas convenções, nos nossos tratados internacionais. Então veja bem uma coisa, a Bíblia, ela trouxe a emancipação para as mulheres, tá? Por isso que as feministas, elas dão um tiro no pé quando elas protestam contra o cristianismo e a Bíblia. Deveriam protestar contra indivíduos, mas não como contra o cristianismo em si, que foi ele que trouxe a emancipação. A Bíblia tem leis que, para a época em que essas leis foram escritas, era uma revolução maior do que os revolucionários de hoje querem fazer, maior que o que a esquerda quer fazer. A Bíblia chegou a estabelecer o direito de herança para as mulheres que os seus pais tivessem morrido. Isso você não encontra em parte nenhuma que ocorria no mundo antigo. Não acontecia isso. Elas simplesmente não tinham direito a nada. Elas eram um objeto. Quem deu a emancipação para as mulheres foi o próprio Deus, revelando gradualmente, progressivamente, na sua santa palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você não vê na Bíblia assassinato de mulheres pelo noivo. Você não vê. Se ele fizesse isso na Bíblia, ele morria. Tinha o Goel. Sabe o que é o Goel? Era o homem familiar, o parente que tinha o direito de vingar o sangue que foi derramado inocentemente. Tá? Hoje não. Hoje, quantas mulheres morreram com essa tal de medida protetiva na mão?
E o assassino foi preso, alguns entram pela porta dos fundos e saem pela porta da frente. Outros entram com o advogado pela porta da frente, pagam dinheiro para as autoridades e vai embora. Bom dia! Ok? Então veja, vê se funciona essas leis que tem hoje de proteção à mulher. Vê quantas mulheres morreram protegidas pela lei. Vê quantos indivíduos que abusaram das mulheres estão aí vivos. Quantos médicos que estão aí no conforto, preso em casa. Uma piada, preso em casa. Vê, um indivíduo desse, para falar uma asneira dessa na internet, ele conta com a total e completa ignorância daqueles que vão ouvir ele. Ou ele está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou ele não entende também o mundo em que essas leis foram promulgadas. Olha o avanço lá naquela época, naquele mundo antigo, onde quem podia mais chorava menos. Havia uma lei em Israel que era diferente das demais leis. Em Israel eles erravam contra as mulheres? Erravam, mas pagavam o preço que tinham que pagar. Alguns era a morte, outros tinham que ficar com a mulher. Não importa, a lei era a lei para o rei e para o pescador e para o camponês. Coisa que em nenhuma parte do mundo você imaginaria que o faraó poderia ser julgado por uma lei por ter tomado a mulher de um outro homem. Na Bíblia, sim. Na Bíblia você encontra que a lei era para o nobre e também para o camponês. Por isso que quando Davi pecou nessa questão, ele escreve os salmos falando que tinha pecado, que tinha quebrado a lei. Ainda que não morreu, matou o marido da mulher, porque tinha que ficar com a mulher. Não podia deixar a mulher sozinha, grávida, ou para o marido descobrir. Não. Ele tentou resolver um erro com outro erro, mas isso aí foi ele, não foi Deus, foi ele. E ele pagou muito caro. Ninguém queria estar na pele de Davi, o preço que ele pagou. Mas isso no mundo antigo você não encontrava nos reis, nem mesmo nos bárbaros, entre os vinques, entre os aldeões, não encontrava, não havia isso. Se um nobre queria uma mulher, ele pegava e pronto. Na Europa medieval, o que acontecia? Eles botavam uma máscara, iam lá, tinham relação sexual com as mulheres, com as prostitutas, enchiam elas de filho e pronto. Você sabe onde é que foi parar boa parte desses filhos? Aqui no Brasil. Isso é outra história. Mas foi para cá. Que trouxeram para cá, para substituir a mão de obra para substituir as mulheres e mão de obra dos índios e agregar a mão de obra com os negros também. É outra história, deixa pra lá. Depois eu falo isso. Então, falar que ridicularizar como se o homem estivesse comprando a mulher por 50 moedas de prata é ser um imbecil. Na verdade, todos os que se levantam contra Deus são imbecil, porque a Bíblia fala que são tolos aqueles que se levantam contra Deus. Então não há dificuldade nenhuma em achar o ponto aonde eles escorregam pior do que numa casca de banana. E esse escorregou sem levar em conta o mundo antigo, a cultura antiga, e sem levar em conta as leis modernas deste mundo que se gaba de ser melhor do que a Bíblia, de ser melhor do que Deus. Deus é amor no Antigo Testamento e é amor no Novo também. O dente por dente, o olho por olho é que tu não poderia exceder a justiça do passado. Deveria ser equivalente a punição ao erro, coisa que hoje não existe. Vê se os grandões desse mundo ficam presos pelo mesmo crime que o pobre fica. Então, quando Deus mandou Moisés escrever essa lei, ele tinha em vista a mulher que era frágil e não tinha direitos no mundo contemporâneo. Ela não tinha direito de se defender, não tinha direito de ir para um tribunal, porque não havia isso, e a sua palavra não tinha validade legal.
Então quem falou em favor das mulheres foi Deus. Se tu violentar, se tu estuprar, nada de dar uma de louco. Tu vai ter que casar e cuidar dela enquanto ela viver. Ok? Que Deus abençoe. Até uma próxima.